Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom retorno às nossas atividades. Espero que tenham aproveitado o mês aí para descansar um pouco a cabeça, estudar também. Terceiro médio não pode esquecer dos estudos. E hoje nós iniciaremos aí o capítulo 26 da apostila, números complexos, ok? Então vou falar um pouquinho sobre eles, como é que surgiu os números complexos e depois a gente vai iniciar aí os exercícios, ok? Eu vou fazer a leitura do início da página 5 para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre os números complexos, ok? Então diz o seguinte, ó, o conjunto dos números complexos, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, eles não surgiram na resolução de equações do segundo grau. Então, como eu sempre brinco que no caso dos números complexos, nós iremos tirar raiz quadrada de número negativo, né? Então, muitos alunos acreditam às vezes que surgiu quando as pessoas começaram a resolver equações do segundo grau. E não foi isso que aconteceu, tá? Em que aparecem as raízes quadradas de número negativo, como eu disse para vocês. Então, o seu surgimento, ele tem relação com a resolução de equações do terceiro grau, nas quais encontram-se raízes de números negativos. E aí fala, do mesmo modo que os números negativos e os números irracionais foram inicialmente rejeitados e considerados absurdos pelos matemáticos da época, os números complexos também não tiveram aceitação imediata. Muitos matemáticos, entretanto, trabalharam no desenvolvimento desses números que atualmente têm notável importância em diversos campos, como a engenharia elétrica, a aerodinâmica, a telefonia e, no âmbito da matemática, a geometria dos fractais, tá? Do fractal que está escrito aqui. Inclusive, gente, essa parte de geometria dos fractais fazem imagens bem interessantes esse estudo, ok? Então, o que consiste um número complexo? Nós vamos falar sobre a definição, mas inicialmente eu vou mostrar para vocês o que o cara mais é importante dentro das descobertas, né? O que ele fez, o que ele sistematizou e a partir daí desenvolveu o conjunto dos números complexos, ok? Virando na página 6 da apostila, tá? Aí esse pedacinho eu já copiei aqui na tela para que vocês possam acompanhar comigo, certo? Ele fala assim, ó, cerca de 200 anos depois de Bombelli e Cardano, em 1777, o suíço Leonhard Euler deu importante e decisiva contribuição para o tratamento desses números utilizando a letra I para representar a raiz quadrada de menos 1. Como consequência dessa representação, temos que I elevado ao quadrado é igual a menos 1 dentro do conjunto dos números complexos. Então, o que esse cara, o Euler, fez? Ele passou a chamar de I, a parte imaginária, raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, denomina-se unidade I a raiz quadrada de menos 1. Isto é, o I é igual a raiz de menos 1. E aí, como o contrário da raiz é a potência, então I elevado ao quadrado dá menos 1. Depois, nós vamos falar só sobre as potências de I, certo? Nessa página 6, tem esse exemplo aí embaixo, tá? Que eu vou resolver agora e explicar para vocês. Então, ele fala assim, ó. Podemos também apresentar soluções não reais de equações do segundo grau, que discriminantemente é negativo. Vejamos. Então, vamos lá. Eu tenho lá, ó, obtenha as soluções da equação x ao quadrado mais 16 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, da forma incompleta, tá? Então, ela tá assim, ó, x ao quadrado mais 16 igual a zero, tá? Eu vou resolver aqui quanto podem ser os valores de x, certo? Ela é do tipo incompleta. Quem quiser usar a Bhaskara pode usar, não tem problema nenhum. Mas como ela é do tipo incompleta, é mais fácil a gente isolar o x ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual. Qual é o oposto de mais 16? Menos 16. X é igual, tá elevado ao quadrado, eu passo mais ou menos
a raiz de menos 16. Então, o que acontece? Até o momento, raiz quadrada de menos 16 não existe. Dentro dos números reais, esse conjunto não tem solução. Porém, agora nós teremos. O que o Euler disse? Que raiz de menos 1 é igual a i. Então, por exemplo, tá? Um exemplo. A raiz quadrada de menos 9 poderia ser escrito na forma de raiz de 9 que multiplica a raiz de menos 1. Por quê? Menos 1 que multiplica 9 dá o menos 9. Lembra? Raiz eu posso multiplicar o que está dentro. Automaticamente, a raiz de 9 é 3. E como a gente acabou de falar aqui na definição, o raiz de menos 1 vale i. Então, a raiz de menos 9 dentro do conjunto dos números complexos vale 3i. Isso acontece aqui também. Então, vamos supor a raiz de menos 16. Eu posso escrever a raiz de menos 16 como sendo a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 16 eu sei que é 4. E dentro do conjunto dos números complexos, menos 1 raiz quadrada vale i, parte imaginária. Automaticamente, essa equação aqui terá como solução mais ou menos 4i. Lembrando que i é do número imaginário do conjunto dos números complexos, ok? Então, essa solução, que até então, dentro dos reais, não tinha solução, essa equação, agora ela passa a ter os dois números complexos como solução, tá? Depois, a própria apostila, ela pede assim, ó, para verificar se os números que você encontrou são soluções da equação, substitua na equação dada. Então, eu vou zerar aqui ao lado e eu vou fazer a substituição, ou seja, no lugar do x, primeiro eu vou colocar 4i e depois no lugar do x eu vou colocar menos 4i. Então, vou pegar aqui, ó. A minha equação é x ao quadrado mais 16 igual a 0. Primeiro, no lugar do x, eu vou colocar o 4i. Então, vai ficar 4i elevado ao quadrado mais 16 igual a 0. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que a gente já sabe que é 16. I elevado ao quadrado, olha só aqui na definição, ele vale menos 1. Então, vai ficar 16 vezes menos 1, porque é o i ao quadrado, mais 16. Menos 1 que multiplica 16 dá menos 16 e mais 16. Menos 16 com mais 16, isso daí é igual a 0. 0 é igual a 0. Isso é verdade. Então, o 4 positivo, ele é 4i, né? Ele é solução dessa equação. Tudo que eu fiz para o 4 positivo, eu consigo fazer para o 4 negativo, tá? Então, fica lá. Menos 4 elevado ao quadrado, ou desculpa, gente, é menos 4i. Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Menos 4i elevado ao quadrado, mais 16, que é igual a 0. Número negativo elevado a expoente par, fica positivo. Menos 4 que multiplica menos 4 vai dar 16. I elevado ao quadrado, nessa eu até vou colocar ó, i ao quadrado. Mais 16 igual a 0. Eu sei que dentro dos números complexos, i elevado ao quadrado vale menos 1, tá aqui, ó. Então, no lugar, menos 1, mais 16. Mais que multiplica menos dá menos 16. E menos 16 com mais 16 dá 0. 0 é igual a 0, isso é verdade, ok? Então, resumidamente, o que Euler fez? A partir deste momento, por exemplo, a raiz quadrada de menos 25 é a mesma coisa que raiz de 25 vezes raiz de menos 1. Porque depois, se você multiplicar o menos 1 vezes 25, você chega no menos 25. A raiz quadrada de 25 é 5 e dentro dos números complexos, raiz de menos 1 é i, ok? Então, é isso que muda aí na prática, ok? Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e foco que o ano
O segundo semestre está apenas começando. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.